Oi, meu povo! Enfim, saiu. Estamos aqui, né, de elefante, ursinho. E aí, hoje a gente veio tratar um assunto muito importante com vocês. É sobre relação entre pais e filhos. Que a gente teve uma convivência, eu e o meu esposo. E eu botei uma enquete também lá no Instagram. Se você não me segue, deixa aqui. E uma menina falou assim: fala sobre maldições que os pais jogam sobre o filho. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, até porque a gente tem muita experiência com isso, eu e o Renê. E é uma coisa que a gente não quer que passe pra minha filha, principalmente pra minha filha. Porque é algo que machuca, que dói, causa depressão. Então eu achei bem interessante gravar esse vídeo, né? Porque às vezes nós pais esquecemos que na hora da raiva e tudo mais. Então eu achei interessante gravar isso e eu vou explicar um pouco pra vocês que não é bom, né, falar coisas pros nossos filhos. E eu vou começar com o Renê porque ele passou por a infância dele foi uma infância bem difícil. É diferente da minha, claro, mas a dele eu acho que foi mais difícil do que a minha. Os pais deles deram uma outra educação, um outro ensino e tudo mais. E ele vai falar um pouco sobre isso, de como ele sofreu com as palavras que a mãe e o pai dele jogavam pra ele. Assim, minha infância foi difícil porque a minha mãe, ela casou muito nova, né? Casou com 14 anos. E aí ela não tinha essa estrutura. Naquele tempo também era mais difícil, entendeu? E a gente não tinha tanto estrutura familiar quanto financeira também, né? Não tinha dinheiro. E assim, eu passei boa parte da minha infância vendo brigas, né? Discussões. Né? A minha mãe não tinha muito conhecimento, então ela falava coisas mesmo pra gente, entendeu? Difíceis da gente ouvir. Eu, quando eu era criança, eu lembro das brigas, eu lembro do meu pai bebendo, tudo isso, né? São coisas difíceis que a gente viveu. E às vezes, esse ambiente que a gente vive, ele molda a gente, né? Eu tinha medo, quando eu fui crescendo, eu tinha medo de me tornar daquele jeito também, assim, que nem meu pai, de querer beber, de querer bater na minha esposa, essas coisas, né? Entendeu? Então, hoje em dia eu tô casado, tô com a Carol, mas a minha vida com ela é diferente da que eu tive quando eu era criança. Porque era exatamente isso que eu pensava, eu dizia, se um dia eu casar, quando eu casar, eu não quero ter essa vida. Eu não quero viver com a minha esposa brigando, batendo, xingando. Eu não quero falar essas coisas para meus filhos, eu não quero que eles vejam isso. E hoje quando eu vejo Naomi, né, Deus deu esse presente pra gente. E a Carol, a gente conversa muito sobre isso, que a gente, até quando a gente briga, né, quando a gente tem alguma discussão, não concorda, da gente não ficar falando coisas na frente dela, de não ficar, sabe, ela vendo, ela tendo que passar por isso. Agora ela é um bebê, né, não sei se ela entende, mas à medida que ela for crescendo e se ela for ver essas coisas também, é óbvio que ela vai sofrer como eu sofri, como a Carol sofreu. E a gente pensa que às vezes isso não tem importância, mas essas atitudes que os pais têm acabam transformando o filho em uma pessoa depressiva, uma pessoa que não é feliz, que não tem uma autoestima elevada. E quando eu olho para Naomi e vejo o tamanho dela, vejo o quanto ela é meiga, o quanto ela é pequenininha, eu sei que é o meu papel, o meu e da Carol, moldar ela para ela ser uma pessoa feliz, para ela ser uma mulher, quando ela crescer, uma mulher saudável mentalmente, espiritualmente e fisicamente, né? Então eu e a Carol, a gente tenta passar isso pra ela, sabe? A gente não briga na frente dela. A gente já brigou, né? Em alguns momentos, mas assim, hoje em dia a gente já tenta não fazer. A gente, quando faz isso, a gente se sente mal, porque a gente não quer que ela passe, né? E ela não vai passar. Então a gente tá fazendo esse vídeo porque nós não sabemos qual a situação que você vive. E na você sua tem casa, você filhos, pode ter uma relação, você pode ter um marido que, né, não entenda você, né? Você que é marido, tem uma esposa que tem um temperamento diferente do seu. Então tudo isso eleva e tudo isso causa, não é com a gente, é com nossos filhos. E é por isso que hoje eu vim alertar as mães, os pais aqui do meu canal. E na hora que quando for você brigar com seu filho,
preste muito bem atenção nas palavras que você fala pro seu filho. Então, nas palavras que você está agredindo o seu parceiro, né? Às vezes você agride, né, o seu filho com palavras, e as palavras doem muito mais do que uma porrada. E aí, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu tive uma família que me deram uma boa educação, mas porém, meu pai assim, né, ele me chamava de burra, ele me chamava de muito palavrão, minha mãe também. E não foi bom pra mim, porque eu cresci com aquele trauma, né? Até hoje ainda tem um pouco assim, que quando me chama de burra, alguma coisa assim, eu tenho isso, traumas, ainda um pouco. São marcas que ficam Marcas no que coração, ficam na gente, né, na pessoa. Não. E aí, tudo aquilo que eles falavam pra mim, eu falava que eu não seria aquilo. E eu mostrei que eu não seria aquilo, né? Mas hoje, como eu sou mãe, eu repenso, eu paro, eu falo, eu não quero isso pra minha filha, igualmente o Renê. A gente quer dar uma boa educação pra nossa filha. Queremos dar, quando a gente for brigar, a gente tenta ali conversar. Que muitas das vezes, né, a gente faz isso, a gente não briga. Só quando às vezes eu tô fora de mim ou ele tá fora dele, a gente briga. Já foi pior, mas já, hoje tá melhor, hoje em dia a gente já... Antes da Naomi nascer, a gente conversou muito sobre como educar a nossa filha. A gente não quer que ela viva num ambiente onde só tem briga. Porque é uma coisa que machuca muito as crianças. E hoje em dia, as crianças estão pegando muito depressão por conta de pais, por conta de violência, até contra, né, outras coisas, enfim. Mas a alerta que eu dou pra vocês hoje, e o Renê também dá pra vocês, eduque sua filha, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, porque esse sim é um bom caminho, esse sim é uma boa estrutura para o seu filho crescer feliz, alegre. O ideal é você se colocar no lugar do seu filho. Eu não sei se você passou por isso. Hoje em dia, pelo que eu passei, eu tento me colocar no lugar da Naomi e ver que pra ela vai ser muito ruim, assim como foi pra mim conviver com isso. Então, quando você estiver com raiva, quando você quiser brigar ou com seu filho, porque tem pais, né, que descontam a raiva no filho, às vezes lá tá do marido, da esposa, e desconta no filho, desconta nos outros. E então, isso é muito errado fazer. Descontar a raiva no filho, descontar a raiva em alguém. Quando você estiver com raiva, você deve respirar, você deve pensar contar nele. de 1 até 10, né? Deve pensar na criança, porque ela não tem culpa, né, de estar ali. Ela não tem culpa daquilo. Ela é só uma criança. E Deus, ele entrega os bebês pra gente, eu sempre comparo os bebês como uma massinha de modelar. É você que vai modelar, é você que vai formar aquela pessoa, entendeu? E ela vai se espelhar em você, baseado no que você fala, nas suas atitudes, da forma que você trata os outros, da forma que você trata seus pais, da forma que você trata os seus amigos, as pessoas que convivem com você. Tudo que você faz, a criança olha, a criança aprende, tudo. Se você é honesto, ela vai ser honesta. Se você não é tão honesto, ela não vai ser tão honesta. Se você repreende ela por algo errado que ela fez, ela vai entender. Se você acha que é normal, ela vai entender que aquilo que ela está fazendo de errado é normal. Então nós que somos pais, nós temos essa função de ensinar o certo para o nosso filho. E não só falando, né? Não só dizendo faça isso que é certo, mas mostrando com as nossas atitudes, entendeu? Se eu quero que a minha filha seja uma boa esposa, que ela encontre um homem bom, eu devo ser um bom marido também para a mãe dela. Eu devo tratar a mãe dela bem, entendeu? Para que ela se valorize, né? Quando ela for arranjar alguém, ela arranje alguém que também vai cuidar dela, que vai tratar ela com respeito, entendeu? Como o Renê falou, é muito importante a gente que vai modelar o nosso filho. É você que vai dar você que vai dar educação pro seu filho. A gente não tá dizendo aqui que você não pode dar umas palmadas no seu filho, que você não pode educar seus filhos. Você é pai, mas aqui o que a gente tá querendo passar é conforme o que você fala pro seu filho. Será que isso que você fala machuca seu filho ou não machuca? As palavras. As palavras que você fala
Porque eu sempre, a minha mãe sempre fala assim, a maldição, aqui a palavra de que mãe joga, pega, né? Então, antes de eu falar qualquer coisa pra Nayum, eu fico pensando, meu Deus, será que isso é maldição ou será que não é? Maldição existe. Aí a gente também não vai entender que a criança vai crescendo, ela vai ficando muito agitada, ela vai ficando desobediente, não se comporta. E aí você continua esse ciclo, brigando, mas você tem que entender que ela tá daquele jeito porque algo aconteceu ali. Um exemplo, né? Essa menina é uma peste. Essa menina é um capetinha, porque eu já vi muitos pais falar isso pros seus filhos. Minha filha é um capetinha, não para. Gente, isso já é uma maldição que você joga pro seu filho. Toda vez quando eu vou falar Naomi não para, eu falo assim, a Naomi é abençoada. Eu fico até brincando com aquela Naomi abençoada, sinto muito, por favor. O Poponopono, né? Mas muitas das vezes os pais jogam essa maldição mesmo brincando, né? Mesmo não percebendo que isso é uma maldição na vida do seu filho. A nossa filha acorda, né? A gente procura acordar ela com todo carinho. Por que a gente faz isso? Porque eu, né, particularmente, a minha mãe me acordava no grito, né? Ela me acordava, me chamava de um monte de coisa. Ou então até para ir para aula, ela já, bora, Renê, vai pra aula, não sei o quê. Enfim, falava várias coisas, já acordava com aquilo, né? Com aquele trauma já de grito. E quando ela me acorda, eu beijo ela já sorri, né? Ela é muito alegre quando ela acorda. O importante é dar muito amor pro seu filho. Elogiar muito seu filho. Abrace, beije, mostra que você se interessa pro seu filho. Porque às vezes a gente só tem filho e a gente só sabe dar bronca nos nossos filhos. A gente não vê. Uma coisa que eu também, um exemplo pra dar pra vocês. Uma criança deu olha papai, eu fiz um desenho pra você. E aí esse pai falou assim, tá feio. A criança baixou a cabeça e foi pro quarto. E isso é algo sério que as crianças passam, né? E eu fiquei assim, pasma. Porque... Isso já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo também, às vezes não dá muita atenção. Então, cada detalhe, seu filho falar... mãe, olha o meu desenho, guarde, porque... Diga que tá bonito. Deus parabéns, mesmo que não tenha, né? Mas pra ele entendeu? Se ele pega 10 na escola, ou até 9... Ele vem correndo contar pra você. Dê atenção pro seu filho. Diga que ama, porque às vezes... Sempre diga que ama. É muito importante dar muito amor pra você como pai... Aí vão dizer assim, mas, Carol, quem é tu pra dizer esse negócio? Gente, eu sou mãe... Eu já passei por muitas coisas e o meu esposo também. Então a gente só tá dizendo pra você fazer. Como você deve criar, mas uma dica. Uma dica, né? Que a gente faz, é o que eu planto, né, na vida da minha filha. Eu quero que ela seja uma pessoa saudável. Se você plantar coisas boas hoje pro seu filho, amanhã você vai colher. Se você plantar coisas ruins pro seu filho, amanhã quem vai chorar é você. E nós não estamos falando de passar a mão na cabeça. Se o seu filho, e ele vai fazer isso, né, coisas erradas, birra, né, essas coisas, você deve corrigir, né, mas você deve corrigir sempre com o sentimento de que você está fazendo aquilo porque você quer o bem dele, entende? E não só por raiva, não só porque você, entendeu? Por raiva naquele momento. Corrige o seu filho, mas com amor, mostrando que ele não pode fazer aquilo porque aquilo vai ser ruim para ele. Né? Aquilo dali vai prejudicar ele, não no futuro, na vida dele. Demonstre, quando você corrigir o seu filho, demonstre que o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, que é por amor, que é para que ele não sofra, para que ele não passe por aquilo, entende? Corrija o seu filho, mas amando e não passando a mão na cabeça. Não, seu filho fez alguma coisa errada, não se sinta culpado de brigar com ele. Brigue com ele, entendeu? Brigue, diga que não pode, se é errado, diga que não pode fazer. Mas faça com amor, não volte atrás, nunca na sua palavra. Se você disse não, você não vai fazer, você não vai mais ter isso. Você tirou algo dele por punição. Não volte atrás nisso, mantenha a sua palavra e ele vai crescer um homem e uma mulher de palavra também, porque o não é o não e o sim é o sim, né? Então, gente, é esse que a gente quer passar pra vocês. Preste muita atenção naquilo que você for falar pro seu filho. Eduque o seu filho no caminho, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, no caminho certo.
E a gente vai tentar fazer o máximo pra Naomi, né, amor? Andar no caminho certo, ensinar no caminho certo. Talvez o que a gente falou aqui não foi muito bem explicado, mas eu acho que você entendeu o que a gente queria passar pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô morrendo de calor aqui com a Naomi. E esse é o ensino, isso foi o que a gente passou e a gente tá querendo passar pra vocês. Isso, e a dica você que sabe, né, se a sua infância foi ruim, não foi boa, só faça o contrário então. Faça tudo o contrário. Tudo aquilo que você não teve, faça com seu filho. Isso, o que você não gostou de passar, o que você não gostou de viver, faça o contrário com seu filho. Trate ele como você gostaria que tivesse sido a sua infância. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostar ou não, deixe o seu like aqui pra mim. Deixe sua dica também aí embaixo e diga a sua experiência. Nós vamos responder, né? Mas diga se você teve uma boa infância e se você acha que ela vai ser boa pra você passar pro seu filho ou se você vai fazer diferente também. Conte a sua experiência aí embaixo. E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!